Sabe, quando a gente pensa em tecnologia, geralmente vem à mente coisas super modernas, né? Mas o mais fascinante é ver como ela transforma indústrias que existem há séculos. A serraria é um exemplo, nossa, perfeito disso. Aquela imagem antiga de trabalho pesado, manual, foi trocada por uma automação de ponta que parece coisa de filme. Só que essa revolução toda trouxe junto alguns desafios novos. Desafios que são bem menos óbvios que a lâmina de uma serra, mas que podem ser tão perigosos quanto. Olha, a diferença é brutal. De um lado, a gente tem o trabalho braçal mesmo, sabe? Medições feitas no olho, muita força física. Do outro, um único operador numa cabine com ar-condicionado, olhando tudo por telas. Um processo que é todo computadorizado. Scanners 3D fazem um mapa completo de cada tora e um computador calcula o melhor jeito de cortar para aproveitar cada centímetro da madeira. É a eficiência elevada a um nível que era impensável. E essa jornada da madeira é algo fascinante de se ver. A tora entra na linha de produção e, numa velocidade incrível, já é descascada, escaneada em 3D e vira um modelo digital. Daí para frente, é a máquina que comanda. As serras, com uma precisão cirúrgica, executam um plano de corte perfeito e, no final, a madeira já sai separadinha, classificada, empilhada, quase sem ninguém precisar encostar nela. É tipo um balé de precisão e velocidade. Com toda essa tecnologia, a pergunta parece meio óbvia, né? Se a gente tirou a pessoa do contato direto com as lâminas, do trabalho pesado, o perigo sumiu? Pois é, a resposta é muito, mas muito mais complexa do que parece à primeira vista. E aqui a gente chega no ponto central, o pulo do gato. Quando um acidente acontece, é muito comum o relatório final apontar falha humana. Mas essa frase nos obriga a pensar um pouco mais fundo. O que será que vem antes da falha? O que leva um operador super treinado a cometer um erro? A resposta muitas vezes não está na máquina, está na mente do operador, num colapso silencioso que ninguém percebeu que estava chegando. Agora a gente entra no coração da questão. Aqueles riscos que a automação não só não eliminou, como em alguns casos pode ter até piorado. São os perigos que a gente chama de psicossociais. Aqueles estressores invisíveis que afetam diretamente o cérebro de quem está lá no comando de tudo. E aqui a gente vê uma combinação bem perigosa de fatores. Primeiro, a indústria madeireira historicamente tem uma cultura meio rústica, do durão, onde admitir que está estressado é quase um sinal de fraqueza. Agora, some isso à pressão constante por mais e mais produção. Adiciona também o isolamento de um turno inteiro de 8, 10 horas sozinho numa cabine. E para completar, um ruído que o cérebro não entende como som de trabalho, ele interpreta como uma ameaça constante. O resultado, um ambiente de estresse crônico. E esse estresse crônico, olha, não é só um sentimento ruim, não. Ele tem consequências biológicas que dá para medir. Ele literalmente muda a química do cérebro. E é isso que a gente vai ver agora. Pensa no cortisol como o alarme de incêndio do nosso corpo. Ele é super útil numa emergência de verdade. Mas agora, imagina se esse alarme ficasse tocando sem parar, o dia inteiro. É mais ou menos isso que acontece com um operador que fica exposto ao ruído e à pressão por horas a fio. O corpo fica inundado de cortisol. E o resultado prático disso? A pessoa não consegue desligar quando chega em casa, o sono fica péssimo e a capacidade de tomar decisões rápidas e certas lá no trabalho vai lá para baixo. Bom, se o cortisol é o veneno, a dopamina seria o combustível. É ela que nos dá motivação, aquela sensação de recompensa por um trabalho bem feito. Só que num ambiente de isolamento, onde o reconhecimento é uma coisa rara, os níveis de dopamina caem. Isso leva à apatia, aquela sensação de tanto faz. E o pior de tudo, um funcionário desmotivado é aquele que começa a parar de seguir os procedimentos de segurança, que busca um jeitinho, um atalho. E isso aumenta de forma drástica o risco de acidentes. Diante de um quadro desses, o que dá para ser feito? A boa notícia é que tem empresas que já estão olhando para além das máquinas e começando a focar de verdade nas pessoas, trazendo soluções práticas para essa nova realidade do trabalho. Um exemplo bem legal é o da Baú Madeiras. A empresa precisou encarar o desafio de se adequar a normas de segurança bem mais rígidas. E ao invés de enxergar isso só como um problema, um obstáculo, eles foram atrás de uma solução que não só garantisse a segurança, mas que também melhorasse a eficiência. Eles provaram na prática que proteger quem trabalha e manter a produtividade não são coisas opostas. Pelo contrário. E esse tipo de plano de ação vai direto na raiz do problema. Não é só sobre dar mais equipamento de proteção. É sobre treinar líderes para saberem ouvir, para identificarem os sinais de cansaço na equipe. É sobre criar rodízios de função para quebrar aquele ciclo de estresse. É garantir pausas que sejam de verdade, em lugares calmos, para que o cérebro possa se recuperar.
E, finalmente, é estar preparado para uma crise de saúde mental com a mesma seriedade com que se prepara para um acidente físico. E a urgência de agir fica muito clara quando a gente olha para esse número. Quase 500 mil de afastamentos do trabalho no Brasil em um único ano por causa de transtornos mentais. E um aumento de 67%. Isso mostra que o problema está crescendo numa velocidade assustadora. Isso aqui não é uma questão secundária, não. É uma crise real com um impacto humano e financeiro que é gigantesco. Chegando ao final dessa análise, fica uma reflexão importante. A gente passou décadas aperfeiçoando as máquinas, deixando-elas mais rápidas, mais fortes, mais inteligentes. Mas talvez a verdadeira fronteira, a próxima grande revolução na produtividade e principalmente na segurança, não esteja em um novo software ou numa lâmina mais afiada. Talvez esteja em, finalmente, a gente compreender e apoiar essa ferramenta complexa e tão poderosa que é o cérebro humano, que no final das contas ainda está no controle de tudo.